de revisões de trigonometria, essencial para o melhor entendimento da matéria que vai ser dada de trigonometria do 11º ano. Portanto, vamos começar pelo quê? Pelas razões trigonométricas de um ângulo agudo. Ora bem, até vou escrever aqui, portanto, razões trigonométricas de um ângulo agudo. Ora bem, pronto. Quais são as razões trigonométricas de um ângulo agudo? Imaginando, por exemplo, um triângulo, em que esse triângulo, um triângulo retângulo, em que vamos definir aqui um ângulo, por exemplo, vamos chamar este ângulo aqui alfa, e vamos chamar este lado A, B e C. Bem, se eu tendo, por exemplo, se me derem algumas medidas de algum dos lados, para eu descobrir uma amplitude, ou, por exemplo, dá uma amplitude de um lado e eu quero descobrir o outro lado, tenho que saber utilizar e tenho que saber me lembrar que no 9º ano aprendemos o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Portanto, o que é que dizia o seno de alfa? O seno de alfa dizia que era o cateto oposto, portanto, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa diz-nos que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por fim, a minha tangente, a tangente fala do cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Portanto, na tangente não temos a hipotenusa. Portanto, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Continuando aqui, portanto, a gente até podemos ter aqui uma técnica que por vezes é muito utilizada, uma forma de vocês fixarem isto facilmente, que é o soco à toa. Portanto, e o que é isto do soco à toa? Ora bem, se nós verificarmos o soco à toa, portanto, o S seria de seno, o O seria o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Portanto, S de seno, O de cateto oposto, H de hipotenusa. Se nós olharmos aqui para o cosseno, reparamos que é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Então, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Para a tangente, temos o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Então, reparamos facilmente que o T é a tangente, o O será o oposto e o A será o adjacente. Portanto, os respectivos catetos, cateto oposto, cateto adjacente. Portanto, isto é uma forma de a gente poder fixar. Agora, temos que entender quando é que podemos utilizar e em que situações, porque nem sempre, por vezes é possível utilizar desta maneira, por exemplo, o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é assim tão fácil. Portanto, basicamente o que nós temos que ter aqui em mente é que, consoante a posição do ângulo também, consoante o cateto, consoante também a situação em que é o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa. Por exemplo, imaginando que eu tinha aqui o meu ângulo θ. Então, em relação a este ângulo θ, o meu oposto será o C, a minha hipotenusa é o A e o B será o meu cateto adjacente. Mas em relação a este ângulo alfa, o oposto é o B, o adjacente é o C e a hipotenusa é sempre a letra A. Pronto. Porque basicamente isto aqui é um triângulo retângulo. Então esta parte que aqui está da parte do retângulo não nos interessa. Os ângulos, normalmente nestes triângulos, eles vão nos pedir, se nos pedirem para nós calcularmos o ângulo ou o que seja, tem sempre a ver com estes ângulos que estão aqui, que são ângulos agudos. Portanto, inferiores a 90 graus. Passando aqui um bocadinho aqui à parte das letras, por exemplo, se eu quisesse aqui o seno de alfa, vamos aqui fazer aqui uma pequena revisão, tentar aqui organizar isto. Seno de alfa, portanto, cateto oposto seria, portanto, o B, sobre a hipotenusa, que seria o A. Se nós tivermos aqui o cosseno de alfa esse será, portanto,
o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa. A tangente de alfa, portanto, será o cateto oposto, que era o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Mas se nós utilizarmos ali o nosso θ, então a diferença já está dentro daquilo que eu estava a dizer há pouco. Portanto, o seno diz que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto neste caso passa a ser a letra C e a nossa hipotenusa é sempre o A. O cosseno de alfa, que é o cateto... O cosseno de alfa não, peço desculpa. Cosseno de θ. O cosseno de θ, o cateto oposto passa... O cateto adjacente, isto é, passa a ser o nosso B. Portanto, ficaríamos com B sobre A. E a nossa tangente de θ seria, portanto, tangente de θ seria o C sobre o B. Portanto, basta olharmos para aqui e se verificarmos, por exemplo, a tangente é o inverso e o cosseno e o seno estão trocados. Portanto, quando o ângulo encontra-se nesta parte, o cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o C. Quando o ângulo encontra-se neste ângulo, nesta parte aqui, então o cateto oposto passa a ser o C e o cateto adjacente passa a ser o B. Isto é muito importante, tem a ver com a posição do ângulo que nos estão a pedir. É muito importante a gente perceber esta parte. Continuando, agora vamos falar um bocadinho sobre razões trigonométricas de certas amplitudes de ângulos conhecidos, portanto, como 30, 45 e 60. Então vamos fazer aqui um quadrozinho para organizar a nossa ideia, que é essa mesma ideia, e isso no vosso manual aparece sempre como um quadro, e estará tudo organizado de valor em valor com estes valores que eu tenho aqui. Portanto, estes 3 valores são essenciais para o vosso entendimento, destas razões trigonométricas. Portanto, 30, 45 e 60 graus. Ora bem, e aqui vou colocar, portanto, isto são valores conhecidos que depois convém sabê-los. Há calculadoras que na realidade até fazem estes valores. Se vocês colocarem seno de 30 ele vai-vos dar, seno de 45, 60 e respectivamente tanto para o cosseno como para a tangente. Portanto, ponhamos aqui seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Portanto, o seno de 30, bem, eu vou aqui primeiro vou colocar aqui os valores, depois já vou tentar explicar o porquê de... Pronto, então está aqui a acontecer aqui uma coisa assim um pouco estranha. Portanto, 30 graus. Este 30 graus está aqui, portanto, o valor do 30 graus será 1 sobre 2, são valores tabulados. Aqui será raiz de 2 sobre 2, e aqui temos raiz de 3 sobre 2. Bem, isto são distâncias, depois já vou tentar explicar isto aqui um pouco melhor. Portanto, raiz de 3 sobre 2. Aqui será raiz de 2 sobre 2 e aqui será 1 sobre 2. Portanto, raiz de 3 sobre 3, o 1 e apenas raiz de 3. Bem, mudando aqui a cor, portanto, como é que eu posso me aperceber disto se eu não tiver, por exemplo, uma calculadora perto de mim, ou se eu não puder utilizar a calculadora? De princípio vocês agora nos testes já podem utilizar, porque o exame parece que deixou de ser obrigatório a parte com calculadora e sem calculadora. Mas, percebendo, portanto, tem que ter em mente que existe o círculo trigonométrico, e esse círculo trigonométrico, portanto, o eixo do X aqui, este eixo seria o eixo dos cossenos. Portanto, o eixo do X passa a ser o eixo dos cossenos e o eixo do Y passa a ser o eixo dos senos. Pronto. Em que vamos traçar aqui, portanto, as diferentes amplitudes, as 3 amplitudes que ali temos. Portanto, aqui seria dos 30 graus, portanto, vamos colocar aqui 30 graus. Aqui, nesta parte, daqui até aqui, vamos dizer que isto seria 45 graus, e esta parte toda que aqui está seria 60 graus. Portanto, agora, para o eixo dos cossenos, se nós traçarmos em relação ao eixo do X, vamos verificar que quando ele tem 60 graus, o comprimento da origem,
portanto, do 0 até a parte de tracejado, é menor do que quando ele tem 30 graus. Portanto, o comprimento daqui até aqui é maior do que quando ele tem daqui até aqui. Portanto, basicamente, então, é por isso que, se vocês verificarem, o cosseno e o seno têm as amplitudes trocadas, ok? O único que é sempre igual é o 45, porque se encontra exatamente à mesma distância. Portanto, estes valores, se têm que os fixar, têm que os fixar, pode ser percebido depois com a ajuda da calculadora com algum tempo, mas está tudo agarrado aqui ao círculo trigonométrico desta forma. Em que para a tangente, depois é um bocadinho mais estranho, porque passa aqui um eixo que é tangente a esta circunferência trigonométrica e as medidas que são tiradas têm a ver com as distâncias também que se encontram. Portanto, isto será depois aprofundado mais na próxima aula, também daqui a algum tempo. Fica mais importante aqui, essencialmente, é a parte da revisão do seno, cosseno e tangente, ter em mente esta analogia do SOHCAHTOA, portanto, seno, oposto, hipotenusa, cosseno, adjacente, hipotenusa, tangente, oposto, adjacente. Ter a noção que, dependendo da posição do ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente podem se alterar, a hipotenusa mantém-se sempre a mesma, como vocês podem verificar aqui nas letras. E depois, por fim, ter em mente estas razões trigonométricas dos ângulos de amplitude 30, 45 e 60. Eu tentei dar aqui uma ajudinha aqui com o círculo trigonométrico, penso que até posso ter complicado aqui um pouco, mas fica de futuro, porque vocês depois vão ter que aprender a mexer nesta parte e perceber como é que isto funciona.